Oi, gente. Hoje no canal aberto nós vamos falar sobre o livro Notas sobre o Luto da Chimamanda Ngozi Adichie. E ela é uma escritora nigeriana. Vou mostrar aqui que eu já li dela. Eu comecei lendo, a primeira coisa que eu li foi o livro que eu mais gostei dela, que é Hibisco Roxo. E todos esses livros que eu vou mostrar agora tem resenha aqui no canal. Então eu gostei bastante desse, acho que é o maior sucesso dela. Depois eu li Sejamos Todos Feministas e tem um vídeo aqui também, só que o vídeo ele é antiguinho, eu gravei de noite, ele tá meio não tá meio escuro, sabe? Mas muito bom também. E No Seu Pescoço era o último que eu tinha lido dela, que é um livro de contos. E daí agora eu peguei comprei na Feira do Livro esse Notas sobre o Luto. E ele é um livro que eu li em 3 dias. Comecei a ler quarta, terminei sexta. Porque ele é assim, uma diagramação dele, ó, capítulos curtos. Deixa eu dar pra ver. Capítulos curtos, assim, tipo, ele é uma leitura rápida, mas é um tema bem pertinente. Aqui, nesse livro que ela lançou em 2021, ela fala sobre a morte do pai dela, que o pai dela morreu de Covid em 2020 e ela não estava lá quando ela nem sabia que ele estava mal assim, a ponto de falecer, porque ela estava nos Estados Unidos, daí ela tinha aquela agonia de não estar presente lá, saber que ele morreu e não tá ainda porque os aeroportos estavam fechados, depois que ela pôde ir para funeral, essas coisas, mas assim, daí mostra assim, ela muito angustiada, tentando assim, achar uma maneira de. Porque ele tava doente, mas eles achavam que ele não ia morrer. Achavam que de repente ele inclusive, tipo, ele tava bem, assim, naquele dia, daí eles ficaram assim, estupefatos, né, com o fato dele ter morrido, assim, parecia que ele tava bem. O pai dela foi professor de estatística numa faculdade. E daí é que fala das condolências, né? Quando ela chegou lá na Nigéria, tinha as condolências de que é falecimento. Ela diz que os nigerianos adoram dizer isso. Ele diz que as pessoas falavam as coisas que as pessoas falam. Ela fala aqui quando alguém falece e ele descansou. Não reconforta e sim provoca um muxoxo que acaba conduzindo à dor. Tipo, que as pessoas falam mesmo, descansou quando a pessoa tá sofrendo muito, né? Mas ele, assim, então não é uma pessoa que estava sofrendo porque ele estava com Covid, muita gente pegou Covid, eu peguei também, minha família, né? E se recupera, né? Mas eu acho que é pela idade, ele tinha 88 anos, é mais perigoso, né? Mas morreu muito jovens também, né? Então, daí ela fala que as pessoas falavam que ele registrava. Não, ela falou aqui que ele tinha os cadernos que ele registrava cada coisinha que ele comia por causa que ele tinha diabetes. Daí as pessoas falavam assim, como que ele estava com 88 anos, justificando, né, a idade, né, causa uma irritação profunda, porque a idade do luto é irrelevante, né, tipo, as pessoas tentavam, assim, de sua maneira, falar alguma coisa. E sinto muito também, não é, eu não sinto que sinto muito, é uma coisa que é uma coisa adequada dizer, principalmente na nossa língua, sabe? Em português parece estranho dizer sinto muito, né? Parece que é uma coisa assim que tu tá falando ironicamente, sinto muito, sabe? Então não acho que seja uma coisa adequada, né? Ela falou assim que é difícil achar o que falar nessa hora, as pessoas tentam falar, né? Tipo, seja forte. Isso aí que é uma coisa que eu não gosto que digam, seja forte, a pessoa quer chorar, quer sofrer e dizem seja forte. Ah, ah, sei lá, as pessoas, tipo, né, não, é melhor não falar nada, ou melhor, assim, tu encosta, assim, a mão no ombro da pessoa, dá um abraço, né, fala que tu tá ali, quando a pessoa precisar, né, mas o que acontece é que as pessoas falam que estão ali quando a pessoa precisar, depois elas desaparecem. Bom, daí, então, ela tava, assim, lidando com essa coisa de nunca mais ver o pai dela, tipo, nunca mais. Nunca mais ela vai ouvir a voz dele, nem falar com ele. E ela lembra das coisas que ele gostava, né? Que ele gostava muito de fazer talvez eu fale errado, Sudoku, que é aquele joguinho lá de matemática que
tu não pode repetir, é bem meio difícil que tu não pode repetir o número de 1 a 10, tu não pode repetir naquela coluna, nem vertical, nem horizontal. Eu prefiro palavras cruzadas, eu não gosto de matemática também, e ela nunca gostou de fazer esse jogo que ele fazia, ela foi tentar fazer e não gostava de matemática também, e ele gostava muito de fazer Sudoku. E tipo, eu tinha um vizinho meu, inclusive, que ele faleceu, deixa eu ver, faz uns anos, e ele sempre fazia Sudoku, e acho que é Sudoku que você fala, e ele não gostava nem que falassem com ele quando ele estava fazendo, para não interromper ele, porque tu tem que raciocinar, tem que pensar ali esse número, contar qual número não, daí na coluna, e eu não gostei de fazer. Daí ela fala assim que o pai dela tinha muito orgulho dela. Deixa eu mostrar a Chimamanda aqui, tem uma foto dela aqui. Olha só, muito bonita. E o pai dela tinha muito orgulho dela, tipo, ele lia tudo, ele ia nas palestras dela, e as pessoas, quando ele ficava muito orgulhoso quando as pessoas levantavam e aplaudiam ela de pé. Então, tipo, ele tinha muito orgulho dessa filha. E ela tem uma filha também, daí a neta dele, que ela falou, ele tem, acho que é a 8ª neta dele. Tem então outros netos. Ela tem irmãos, né? Então, daí a filha perguntou pra ela: mãe, quando o vovô, né? Ela falou, né, que o vovô faleceu, e quando ele vai acordar? E ela começou a chorar, né? E disse, né? A realidade, tem que falar a realidade, né? Que ele não vai mais acordar. Eu acho que as pessoas costumam falar para as crianças coisas assim, tá no céu, ele virou um anjo, tá com Deus, não sei. Mas ela falou a realidade, que ele não vai voltar, né? Bem, e ela chorou bastante, né? Daí tem os preparativos pro funeral, né? E aqui uma coisa assim que, tipo, ela disse assim que o padre só ia poder fazer o funeral numa sexta, porque o padre da paróquia só faz funeral de idosos na sexta. Porque, mas aqui daí fala dos preparativos do funeral, dela não tava gostando, né? Os preparativos parecia assim que estavam preparando para uma festa, né? O que o funeral na etnia dela, que é Igbo, é muito importante. Preparar um funeral adequado é quase um temor existencial que o pai dela tinha também. Daí estava preparando quantos isopores de arroz, e o presente vai ser uma galinha ou um cabrito? Quantos engradados de cerveja? Olho torto para essa lista. Não é uma festa. Eu não ligo para o que vamos vestir. Depois começam a brigar por causa de aonde brigas sobre como os convidados devem ser servidos. Tipo, cada país tem seus ritos de funerais, né? E ali o funeral é assim, com bastante comida, né? Quase como se fosse assim uma festa, né? E eles se preocupam assim em fazer um funeral assim que as pessoas vão sair falando bem, né? Não sair falando mal, né? Então, tipo, e ela tava, né, nem pensando nisso, né? Eles falaram assim de um rito que tem na Nigéria de que quando a mulher fica viúva, a mulher raspa o cabelo. Daí, assim, será que a mamãe vai querer raspar? Ela tava querendo raspar o cabelo, mas daí depois a própria Chimamanda e os irmãos falaram, não vai raspar os cabelos. E até a Chimamanda, por ser uma mulher bastante moderna e ela quer deixar essas coisas de ritos e essas coisas de superstições para trás, ela pegou e falou, não, quando uma mulher morre e o marido fica viúvo, ele nunca raspa o cabelo, é só a mulher que tem que pegar e pagar, por isso raspar o cabelo. Eles fizeram o funeral dele com todos os protocolos da Covid, né, todo mundo de máscara. Então, assim, ela não fala aqui, mas teve uma tia-avó minha que morreu de Covid. Então, assim, o caixão é fechado. Tipo, o velório é caixão fechado. E ele é ainda embalado num plástico, sabe? Desculpe sempre essa tosse. Então, tipo, tu não pode tocar a pessoa mais, né? Então é um funeral muito triste, né? Tu não pode tocar, tu não pode ver, não pode chegar muito perto do caixão, né? É como se a pessoa tivesse contaminada com uma coisa nuclear, né? Daí, tipo,
Deve ter sido assim. Daí ela fala aqui uma coisa que eu nem sabia, que o pai dela foi sequestrado em 2015 e pediram assim que a filha famosa dele pagasse o resgate. Daí ela pegou, o irmão dela foi e deixou um monte de dinheiro numa sacola embaixo de uma árvore. Eles pegaram esse dinheiro e soltaram o pai dela. O pai dela, assim, tipo, ele não foi torturado ou bateram nele, mas ele quis se mudar de cidade mesmo assim, né? Por causa do trauma, né, de ter sido sequestrado. Aqui fala assim da guerra de Biafra, que eu não. Que foi uma guerra na Nigéria que eu não me lembro o ano que foi, mas assim, tipo, que era entre as etnias aí, que dela e a outra, que acho que é Razum. E tipo, e morreu muita gente, e nessa guerra o pai dela já dava aulas e ele perdeu todos os livros dele foram queimados, né? Depois ele ganhou outros livros. E essa guerra, além de matar muitas pessoas, tipo, teve muita gente. Tem as imagens da guerra de muitas crianças subnutridas, desnutridas, né? Então ela fala da guerra de Biafra no outro livro dela, do seu pescoço, se eu não me engano. Daí o que eu ia falar, assim, pra finalizar, assim, é que eu gostei do livro. Assim, tipo, a Chimamanda, ela fica muito, muito desesperada quando o pai dela morre. Sim, ok, né? É o comportamento padrão, né, do luto. Mas ela fica com muita raiva do pai dela ter morrido, porque ela vê outras pessoas de 88 anos caminhando e bem, e dela pensa, por que meu pai, eu achei que meu pai ia chegar aos 90. Daí ela fica, assim, com muita raiva, assim, dessa doença ter matado o pai dela. Daí o que eu vou falar, talvez assim, não seja me desfazendo da dor dela, mas assim, morreram pessoas bem mais jovens do que 88 anos. Então, é que nem uma pessoa falou, olha, ele tinha 88 anos. Eu sei, né, mas pra pessoa do luto a idade não importa, mas só que morreram pessoas, crianças, jovens. Então, tipo, ela ficou com raiva pelo pai dela ter morrido, mas não dá mais raiva assim de ter morrido tantas pessoas que tinham. O pai dela viveu toda a vida dele, já estava aposentado, já era um professor aposentado, pessoas que tinham histórias ainda que não tinham finalizado suas histórias, tinham uma vida pela frente ainda, histórias para fazer, nunca deu tempo de crescer, então eu não quero me parecer que eu tô dizendo, ele tinha 88 anos, então por que ela tava com tanta raiva, né? Não era um jovenzinho que a doença levou, mas eu sei, eu tento, é pai dela, né? Mas na minha família mesmo teve duas crianças que faleceram, uma em 97 e outra, não me lembro, mas foi anos 2000, de meningite. Elas tinham idades aproximadas, 7, 8. E aí eu acho isso justo, aí dá raiva, porque aí é injusto porque eram vidas que a gente nunca vai ver crescer, a gente vê as crianças da idade deles, tipo, crescendo e que a gente viu crescendo e fazendo suas vidas, e eles a gente nunca vai saber. Então é isso que dá mais raiva mesmo, né? A história interrompida. Não quero ser grosseira, né? Dizer, mas o pai dela já tinha. Tava quase terminando a história dele. Ele ia fazer 90 anos e ele já tinha feito tudo que ele queria, viu o neto, acho que até bisneto e. Enfim. Então era isso, né? Fica esse pensamento, essa reflexão, né? Mas a dor de cada um é sua dor. Tchau, se inscreva se não for inscrito.